O clima nos bastidores do Santa Cruz Futebol Clube voltou a ferver, e dessa vez o centro da polêmica é o investidor Irã Barbosa, um dos nomes mais envolvidos na proposta de transformação do clube em SAF. O empresário, que normalmente se mantém discreto nas redes sociais, perdeu a paciência e resolveu tornar público seu desabafo contra membros da comissão patrimonial do Santa. E não foi com palavras suaves, não. Irã simplesmente chamou alguns conselheiros de carrapatos, acusando-os de estarem sugando o clube, que ele comparou a uma vaca debilitada. Essa declaração veio logo após a divulgação de um parecer da Comissão Patrimonial sobre a proposta de SAF. Embora o parecer tenha sido tecnicamente favorável, ele veio carregado de ressalvas, e, na prática, soou mais como um entrave do que como um avanço real. A postura adotada pelo grupo interno do clube irritou profundamente o investidor, que enxergou nas exigências uma tentativa velada de boicotar o processo e manter o controle da instituição nas mãos dos mesmos nomes que há anos circulam nos corredores do Arruda. O desabafo de Irã foi feito no X, antigo Twitter, e gerou repercussão imediata entre torcedores, conselheiros e até ex-dirigentes do clube. A metáfora da vaca sendo sugada por carrapatos não deixou dúvidas. Para ele, existem figuras dentro do Santa Cruz que vivem do clube, que fizeram da estrutura coral seu meio de vida e que, mesmo diante da falência iminente da instituição, preferem manter tudo como está do que abrir mão de seus próprios privilégios. É o tipo de fala que escancara a guerra interna e mostra como o processo de transformação em SAF está longe de ser apenas uma questão técnica ou burocrática, é uma batalha política, ideológica e pessoal. Essa reação de Irã Barbosa não é um ato isolado. Nos bastidores, ele vem demonstrando frustração crescente. Há mais de um ano ele está envolvido diretamente nas negociações com o Santa Cruz. Foram 5 aditamentos ao contrato original, sempre com o investidor cedendo em pontos importantes, ajustando prazos, reformulando cláusulas e melhorando as condições para o clube. Mesmo assim, o processo parece travar sempre que se aproxima de uma definição. E é esse ciclo de adiamentos, resistências e boicotes internos que vem minando a paciência de quem está disposto a investir pesado num projeto de reestruturação que muitos consideram a última chance de salvar o Santa Cruz da irrelevância esportiva e financeira. O estupim dessa vez foi o parecer conjunto das comissões patrimonial e fiscal, que demoraram bem mais do que o esperado para entregar o documento. Atrasos que, se estivessem previstos contratualmente com multas por descumprimento de prazos, já teriam rendido prejuízos consideráveis ao clube. Mesmo assim, os investidores têm evitado tomar qualquer atitude mais dura. Pelo contrário, têm mantido o tom diplomático, com negociações políticas e tentativas constantes de diálogo. Mas até a diplomacia tem limite. E, pelo visto, Irã Barbosa chegou no dele. O problema é que esse racha interno pode ter consequências irreversíveis. O investidor, ao se referir publicamente a conselheiros como carrapatos, cria um ambiente insustentável para as reuniões que estão marcadas para tratar da SAF. Inclusive, nesta mesma semana, está prevista uma apresentação oficial da proposta, com a presença dos conselheiros, muitos dos quais foram diretamente alvos das críticas de Irã. A expectativa é de um encontro tenso, com confrontos diretos entre quem quer ver o clube se modernizando e quem insiste em manter a velha estrutura de poder funcionando à base de favores e interesses pessoais. Há quem diga que a postagem de Irã foi um erro estratégico, que poderia ter sido evitado. Que o ideal seria resolver tudo internamente, usando o bom e velho jogo de cintura. Mas também é preciso entender o lado de quem está investindo tempo, energia e milhões de reais num projeto que parece ser sabotado a cada passo. Não é fácil lidar com um sistema viciado, acostumado a funcionar em benefício de poucos, enquanto o clube afunda em dívidas, cai de divisão em divisão e vê sua torcida sofrendo sem perspectivas de dias melhores. E é justamente por saber do potencial gigantesco do Santa Cruz que os investidores ainda insistem. Mesmo com todos os obstáculos, eles enxergam no clube um verdadeiro gigante adormecido. A torcida é apaixonada, a história é rica, a marca tem apelo nacional. Com uma boa gestão, CT estruturado, estádio reformado e base valorizada, o Santa pode voltar a ser protagonista. Mas esse sonho depende diretamente da aprovação da SAF e, principalmente, da saída daqueles que, segundo Irã, não querem largar o osso.
A situação atual é essa: de um lado, os investidores tentando avançar com o projeto, cansados de esperar e cada vez mais descrentes da boa vontade dos conselheiros. Do outro, grupos internos do clube que impõem condicionantes quase impossíveis, sempre com o discurso de defender os interesses do Santa, mas que na prática parecem mais preocupados em manter seus cargos, seus acessos e suas influências dentro do clube. E não é de hoje que se fala que há pessoas que vivem do Santa Cruz, gente que transformou o clube num meio de vida. Pessoas que, mesmo vendo o clube na Série D, com estádio em frangalhos e estrutura quase amadora, preferem que tudo continue assim só para não perder o que ainda resta de poder. E agora que surgiu uma proposta real de transformação, com investimento, reestruturação e plano de crescimento, essa galera parece mais incomodada do que animada. Se chegasse um grupo árabe, disposto a colocar bilhões no Santa Cruz, pagar todas as dívidas, transformar o Arruda numa arena de primeiro mundo, montar CT, trazer reforços de peso, ainda assim haveria resistência. Sempre haverá alguém dentro do clube disposto a atrapalhar, porque entende que o sucesso da SAF representa o fim de um ciclo em que essas figuras tinham protagonismo. E isso, para elas, é inaceitável. O mais curioso é que o momento parecia ideal para a SAF avançar. O time subiu para a Série C, vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano, e pode atrair mais visibilidade e receitas. Mas, paradoxalmente, esse crescimento esportivo deu ainda mais fôlego aos que são contra a mudança. Eles já começaram a vislumbrar possíveis receitas e lucros com bilheteria, cota de TV, patrocínios e outras fontes. Ou seja, querem continuar mandando no clube justamente porque agora enxergam uma sobrevida financeira. Mesmo que essa sobrevida signifique mais do mesmo, amadorismo, atraso e frustração para a torcida. E aí entra a grande questão: até quando os investidores vão aguentar? Até quando Santa Cruz vai continuar sendo o palco dessa queda de braço entre o novo e o velho, entre quem quer transformar e quem quer conservar seus privilégios? A verdade é que ninguém sabe. E o desabafo de Ira, ainda que tenha sido um ato emocional, mostra que o ponto de ruptura pode estar mais próximo do que se imagina. Hoje à noite, na reunião oficial do Conselho, o investidor vai estar frente a frente com os mesmos nomes que Ira acusou de sugar o clube. A tensão já está no ar. O futuro da SAF está em jogo. E o Santa Cruz, mais uma vez, caminha no fio da navalha entre a salvação e o colapso. A reunião que acontece hoje promete ser um divisor de águas na história recente do Santa Cruz. Não só por marcar o confronto direto entre Irã Barbosa e os conselheiros que ele acusou de atrasar e travar o processo da SAF, mas porque ela pode definir se o clube seguirá rumo a modernizar-se. E é importante entender que esse não é apenas mais um episódio de crise. O Santa Cruz vive uma encruzilhada real. Ou vira a SAF e começa a reconstrução com dinheiro novo, planejamento e transparência, ou continua no modelo associativo, onde decisões são tomadas por comissões e conselhos que muitas vezes estão mais interessados em manter suas cadeiras do que em fazer o clube evoluir. É por isso que a fala de Irã Barbosa, por mais pesada que tenha sido, também carrega um recado claro: ele não está disposto a continuar investindo tempo e recursos onde não há comprometimento real com a mudança. Não é exagero dizer que hoje o investidor está testando os limites da própria paciência. Foram meses de conversas, ajustes contratuais, concessões financeiras e promessas de apoio que nunca se concretizaram plenamente. O contrato foi modificado 5 vezes para atender exigências do clube. Mesmo assim, os pareceres vieram tarde, cheios de ressalvas e com um claro tom de desconfiança. Isso tem um custo. Cada dia de atraso pesa. Não apenas no cronograma da SAF, mas na confiança entre as partes. E essa confiança está por um fio. O post de Irã foi só a ponta do iceberg. Ele e sua equipe já cogitam a possibilidade de recuar caso as resistências internas não diminuam. E se isso acontecer, o Santa Cruz perde mais do que um investidor. Perde a chance de virar a chave, de sair da fila, de retomar o protagonismo. E perde também a credibilidade com outros possíveis parceiros que poderiam, no futuro, olhar para o clube com interesse. É curioso observar que, mesmo diante de todos os sinais de falência institucional, tem gente dentro do Santa que ainda acha possível manter tudo como está. E não é ingenuidade.
É conveniência. Tem conselheiro que não quer SAF porque sabe que com a SAF ele deixa de ter influência. Deixa de indicar, de mandar, de decidir. Porque com o SAF entra uma gestão profissional, com metas, cobrança e resultados. E não tem mais espaço para apadrinhamento, nem para aquela velha política de bastidores que sempre dominou o clube. Só que o torcedor não aguenta mais isso. O torcedor quer resultado. Quer ver o time disputando campeonatos nacionais de verdade. Quer ver o Arruda reformado, o elenco competitivo, a base funcionando e o clube gerando receita. E tudo isso só é possível com uma mudança radical. O modelo atual já deu tudo o que tinha que dar. E o que deu foi dívida, rebaixamentos e promessas vazias. O Santa Cruz é grande demais para continuar refém de interesses pessoais. É por isso que esse processo de SAF virou uma guerra. Porque quem quer manter o controle percebe que está perdendo espaço. E quem quer investir está percebendo que talvez tenha entrado numa barca muito mais furada do que imaginava. Irã Barbosa estourou, sim. Mas estourou porque chegou no limite. Porque cansa ver o esforço sendo sabotado por dentro. Porque cansa ver gente que deveria estar ajudando a empurrar o clube para frente trabalhando nos bastidores para manter tudo parado. A grande ironia é que essa resistência interna só reforça a tese de que o Santa Cruz precisa mesmo de uma SAF. Porque se o clube fosse saudável, organizado e bem gerido, não haveria tanta dificuldade para fechar um contrato de investimento. Não haveria tanta burocracia, tanto parecer cheio de condicionante, tanta tentativa de travar o que poderia ser a salvação financeira e esportiva da instituição. O clube se encontra numa situação em que precisa de ajuda para respirar, e mesmo assim tem gente tampando o tubo de oxigênio. Enquanto isso, o torcedor assiste a tudo com angústia. A cada nova reunião, a cada novo entrave, a esperança vai se misturando com o medo de que tudo desmorone de vez. E o que preocupa é que essa reunião de hoje pode ser mesmo a última cartada. Se Irã sair de lá sem apoio claro e objetivo, é provável que o processo sofra um baque quase irreversível. Porque uma coisa é clara, ele já deixou de ser um investidor animado. Agora ele está mais para um investidor exausto. E ninguém quer investir milhões onde só encontra resistência e confusão. Além disso, existe uma questão de imagem. O Santa Cruz hoje está sob os holofotes por conta desse processo. O Brasil esportivo inteiro está acompanhando. A SAF virou pauta em vários meios. E essa exposição pode ser positiva se o clube mostrar que tem maturidade para dar esse passo. Mas também pode virar um grande vexame se o desfecho for um racha definitivo. O clube precisa decidir se vai continuar sendo exemplo de amadorismo ou se vai virar referência de superação e reconstrução. O mais preocupante é que não há um plano B real. Se a SAF não for aprovada, se o investidor desistir, o que sobra? Uma estrutura endividada, um time limitado, uma base sucateada e um estádio precisando de reformas urgentes. E ainda assim, com todo esse cenário adverso, tem gente disposta a manter o status quo só para não perder poder. A reunião de hoje é muito mais do que um encontro administrativo. É o retrato de um clube em conflito consigo mesmo. Um clube dividido entre o futuro e o passado. E, infelizmente, ainda não dá para saber quem vai vencer. Irã Barbosa chega para esse encontro com o discurso afiado, com os números na mesa e com a indignação engasgada. Os conselheiros vão estar lá, muitos deles feridos pelas palavras duras, mas ainda com o poder de voto na mão. E tudo pode acontecer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola começou a ferver mais cedo e não param de especular sobre os impactos dessa possível contratação. Marinho, que passou por diversos clubes do Nordeste e do Sudeste, sempre se destacou por entrar em campo com intensidade e habilidade, característica que poderia ser fundamental para o Santa Cruz em sua busca por melhores campanhas na temporada. Dentro do clube, comenta-se que a direção estaria negociando os últimos detalhes do contrato, enquanto a comissão técnica já sonha com a combinação do jogador com o restante do elenco, vislumbrando um time mais ofensivo e agressivo.
Nas redes sociais, a torcida tricolor não escondeu a empolgação. Memes, comentários e torcedores já se imaginam com Marinho vestindo a camisa coral, e alguns chegam a comparar a possível chegada do atacante com movimentos de mercado de anos anteriores que mudaram o rumo da equipe. Por outro lado, há quem diga que o negócio ainda pode sofrer reviravoltas, afinal, negociações de última hora em clubes de futebol sempre reservam surpresas. Enquanto isso, Marinho segue mantendo discrição sobre seu futuro, alimentando ainda mais o burburinho. A expectativa é de que a confirmação oficial aconteça nos próximos dias, mas até lá, o clima é de especulação e ansiedade, como acontece com grandes rumores do futebol. Uma coisa é certa, se a contratação se concretizar, o Santa Cruz poderá contar com um atacante experiente, capaz de desequilibrar partidas e trazer nova energia ao elenco. E, entre conversas de bastidores, apostas de torcedores e flashes de notícias nos portais esportivos, a chegada de Marinho se transformou rapidamente em assunto do momento, agitando os corredores do Arruda e prometendo mexer com a emoção da torcida coral. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!